Como resistir ao diabo? Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC desvendando os mistérios do mundo espiritual. Como resistir ao diabo? Esse é o tema do programa dessa noite. Um tema muito importante, onde muitas pessoas não conseguem, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, conhecimento da palavra, e muitas vezes conhece a palavra, sabe o que fazer, mas não tem forças para resistir ao diabo, para vencer as astutas ciladas do inimigo. Mas através desse programa e com o exemplo, o maior exemplo de todos de resistência ao diabo, que é o Senhor Jesus Cristo, que resistiu firme. Ele foi tentado não só uma vez, mas várias vezes, mas ele resistiu firme. Então vamos nos espelhar, vamos analisar, observar. Não conseguimos acertar tudo, mas quando nos refugiamos e clamamos e pedimos ao Senhor Jesus ajuda, Ele vai nos dar força, Ele vai nos fortalecer e nos ajudar a colocar em prática a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e resistindo ao diabo. Vamos lá. Primeiro, eu cito o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos lá. O que fazer para resistir ao diabo? Quando Tiago diz sujeitai-vos a Deus, o que significa? Faça a vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, naturalmente você já está o quê? Resistindo ao diabo. E qual é o primeiro passo? Depositar a sua fé, sua confiança no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Porque assim como está escrito, a vontade de Deus é que todos creiam naquele que Ele enviou. Então, do momento que você crer no Senhor Jesus, você está o que fazendo o princípio da vontade de Deus. Aí você já está resistindo o diabo. Porque existe uma grande resistência. Muitas pessoas resistem, muitas pessoas não conseguem falar, se aproximar de quem fala do Senhor Jesus, porque é uma resistência, é uma guerra entre as trevas e a luz. O diabo sabe que quando alguém confessa a fé em Cristo, ele está fazendo a vontade de Deus. E o diabo trabalha desde o princípio para que as pessoas não façam a vontade de Deus, façam a vontade dele. A gente vê isso claramente lá em Gênesis, quando o diabo levou o homem e a mulher a fazer a vontade dele e deixando de fazer a vontade de Deus. Então isso é desde o princípio e nos nossos dias não é diferente. O diabo tentou com Eva, com Adão, e conseguiu. Eles caíram. E ele não fez diferente com o Senhor Jesus, ele tentou. Mas o Senhor Jesus resistiu e venceu o diabo. Então preste atenção. Como resistir ao diabo? Para você resistir ao diabo, é você não fazer aquilo que ele quer que você faça. O diabo vai trabalhar que você faça o quê? A vontade dele. E deixe de fazer a vontade de Deus. Porque do momento que você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo, você dá o quê? Você dá a brecha para ele entrar. Deus vai se entristecer, se decepcionar com você. E o diabo, ele vai o quê? Ficar feliz, porque é uma guerra. É uma luta pelas almas. Ele vai ficar feliz. Lembre-se daquela passagem lá do livro de Jó. Deus falando de Jó com orgulho, que era um homem temente,
a Deus, um homem reto, um homem que se desvia do mal, um homem honesto. E o diabo fez de tudo para que Jó fizesse a vontade do diabo e começasse o quê? A reclamar, a blasfemar contra Deus. Então você já observa, quando você fica reclamando, quando você fica blasfemando, você já está fazendo a vontade do diabo. Quando você reclama, murmura, quando você fica reclamando de tudo, você está fazendo a vontade do diabo. Então, quando você agradece pelo pouco que você tem, quando você faz a sua oração, Senhor, obrigado por esse pão, por essa água. Eu te agradeço, mas eu te peço, meu Pai, melhore minha vida. Hoje eu só tenho, digamos, ovo e farinha, mas eu tenho a água para não engasgar. Mas o Senhor pode me abençoar. O Senhor pode encher a minha geladeira, a minha despensa. Então você faz a oração de ação de graças e ao mesmo tempo você está suplicando, insistindo, como disse Paulo, aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresente a Deus os seus pedidos através da oração de súplica e da ação de graças. Então, o pouco que você tem, você agradece, mas está suplicando, o Senhor pode me dar mais. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode abençoar a minha vida. Então, do momento que você está agradecendo, você está fazendo a vontade de Deus. Agora o diabo quer que você reclame, que você murmure. E você fazendo isso, você está fazendo a vontade dele. Então, para você resistir ao diabo, é você não fazer o que ele quer que você faça. Simplificando, para você resistir ao diabo, é você não fazer a vontade dele. Quando você não reclama, quando você não murmura, quando você agradece, quando você é uma pessoa justa, quando você age com justiça com o seu próximo, você está fazendo a vontade de Deus. Agora o diabo quer o quê? Que você seja o quê? Injusto. E uma pessoa injusta, como é essa pessoa? Normalmente, uma pessoa injusta, ela é o quê? Uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, ela quer tudo para ela. O egoísta, ele quer o quê? Que o mundo gire em torno da vontade dele. Então ele não está nem aí para o que as pessoas pensam, para o que elas precisam e necessitam. O egoísta, ele não está preocupado com o próximo, ele só está preocupado com ele mesmo, com o próprio umbigo dele. Se tiver comida para ele, os outros que se danem. Se tiver dinheiro para ele, os outros que se danem. É como dentro da própria família tem esposo que é egoísta. Ele não está nem aí, ele não se preocupa se a esposa está precisando de um produto de higiene pessoal, de um shampoo, de um cosmético, algo que ela precisa, até para se arrumar, se perfumar para ele mesmo. Mas ele compra para ele faz tudo para ele, para sair com as amizades e até o que? Para gastar com outras. Mas ele não está nem aí para a esposa dele. Da mesma forma também existe mulher egoísta. Ela só quer o quê? Tudo para ela. E não está nem aí para o esposo. Ele pode andar todo mulambento, mas ela tem que estar o quê? Toda chique, toda arrumada. Todo o dinheiro é para ela e ele que se vira. O dinheiro dele tem que estar na mão dela. Mas ela não está preocupada em cuidar dele e da casa, só dela. Como também acontece muito, ela só quer o quê? Está na casa da mãe, da família, quer que ele também esteja com ela na casa da família dela, mas não quer que ele, em nenhum momento, vá ficar com a mãe ou com a família dele. É uma pessoa o quê? Egoísta. É uma pessoa que só quer fazer a vontade dela. Então isso acontece. E o diabo vai trabalhar aí. Ele vai trabalhar, ele vai estar aí. Porque ele vai estar achando brecha. E ele vai estar o quê?
sempre matando, roubando e destruindo. Então preste bem atenção no tema de hoje. Como resistir ao diabo? Eu repito, resistir ao diabo é você não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Senhor Jesus. Como, por exemplo, o homem tem a sua esposa. Vai vir o que? As tentações para ele trair a esposa com outras mulheres. Ele traindo a esposa dele está fazendo a vontade de quem? Do diabo. Então, para ele resistir ao diabo, ele vai o quê? Resistir, ele não vai ceder, vai se afastar daquelas tentações, tanto de mulheres que estão ali tentando ele, e das amizades que ficam tentando levar ele para esse caminho. Então ele vai fazer o quê para resistir ao diabo? Se afastar dessas pessoas e se aproximar de quem leva ele para Deus. Cuidar da esposa dele, cuidar de seus filhos. Assim ele vai estar fazendo a vontade de Deus e resistindo ao diabo. A gente vai ler o que está escrito aqui em Mateus capítulo 4. Já prepara aí a sua Bíblia. O Senhor Jesus, ele dá um grande exemplo de como resistir ao diabo e fazer a vontade de Deus. E a gente vai observar aqui que o Senhor Jesus resistindo ao diabo, no final, ele foi abençoado. E no final de tudo, ele é o que ele é hoje, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebeu do Pai todo o poder no céu, todo o poder na terra. Diante do nome dele, todo joelho tem que se dobrar, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que o Senhor Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Mas tudo isso por quê? Ele resistiu ao diabo. Não fez a vontade do diabo e fez a vontade de Deus. Então, quando você não faz a vontade do diabo, você está resistindo ele e você está se sujeitando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí sua vida vai bem, sua vida vai dar certo. Olha só. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 4 diz assim. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 2. Mateus 4, a partir do versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo chegou para o Senhor Jesus, observando que ele estava com fome, porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava, sem dúvida alguma, com fome. Então o diabo já observou o quê? O ponto fraco. Aí o diabo chegou e disse, vamos lá. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, torna essas pedras em pães. Se o Senhor Jesus tivesse tornado as pedras em pães, ele ia estar o quê? Se sujeitando ao diabo, fazendo a vontade do diabo. Mas o Senhor Jesus não obedeceu a ele, não deu crédito ao que ele disse. O Senhor Jesus resistiu ao diabo, usando o que está escrito, deixando de fazer a vontade do diabo e fazendo a vontade de Deus. Aí vem agora o versículo 4, a resposta do Senhor Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus resistiu, estava ali com fome. Muita fome, sem dúvida alguma, 40 dias e 40 noites, ele estava em carne e osso. No mesmo corpo que a gente. E a gente passa um dia, se passar um dia sem comer, já está aperreado. Imagine 40 dias e 40 noites. Mas o Senhor resistiu ao diabo. Como ele resistiu? Deixando de fazer a vontade dele e fazendo a vontade de Deus. O diabo não desiste. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, o diabo usando o que está escrito. Lá no livro dos Salmos, no Salmo 91, não lembro o versículo, mas a Bíblia fala sobre isso aqui, que o Senhor dará ordem aos seus anjos e eles te sustentarão. O diabo levou o Senhor Jesus no lugar mais alto do templo, e disse, se joga, se lança, que está escrito. Mas o diabo mandando Jesus se jogar, o Senhor Jesus estava o quê? Sem dúvida alguma, oprimido, sobrecarregado, uma grande opressão. Estava fraco, sim, fisicamente. E o diabo tentando agir ali no psicológico dele. Você vê que ele tentou fazer o quê? Que o Senhor Jesus se jogasse. Aí você para e pensa, quantas pessoas se jogam? De pontes, de edifícios, de prédios, de lugares altos. Levando eles o quê? A tirar a própria vida. Ele fez isso aqui com o Senhor Jesus. E o diabo usando a Bíblia. Mas o Senhor Jesus, mais uma vez, resiste ao diabo, deixando de fazer a vontade dele e fazendo a vontade de Deus. Versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo perdeu mais uma vez, o Senhor Jesus resistiu. Não fez a vontade dele, fez a vontade de Deus. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo tentou mais uma vez, levando o Senhor Jesus ao monte e mostrou o quê? Todos os reinos, todas as riquezas da terra e sua glória. E o diabo disse para o Senhor Jesus, se você se curvar, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque isso foi me dado. Mas aí, o Senhor Jesus resiste o diabo, não fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus e citando o que está escrito. O Senhor Jesus disse o quê? Está escrito, só adorarás e servirás o Senhor, teu Deus. Deu para entender? Deu para aprender como fazer para resistir o diabo? É você não fazer a vontade dele e fazer a vontade do Senhor Jesus. Um exemplo simples. O diabo quer que você não se preocupe com a sua vida e fique se preocupando com a vida dos outros, falando mal de um, falando mal de outro, julgando, condenando um ao outro, aonde você precisa o quê? Cuidar de sua vida, cuidar de sua casa, de sua família. O diabo quer e fica tentando você, usa pessoas, leva fofoqueiros até você para começar a falar mal de alguém, aí você entra na onda e começa a falar também. Ou o diabo vai usar pessoas e dizer, fulano falou isso e isso de você, para você chegar e falar também daquela pessoa, aí aquele que você falou, mentiroso é ele. Aí aquela pessoa que ouviu você falando, que o vizinho é mentiroso, ele vai levar o quê? Vai levar para ele, não do jeito que você disse, fulano disse que você é mentiroso, que você é mentido, que você é enganador, aí pronto, aumenta um monte. Aí você vai estar o quê? Fazendo a vontade do diabo. Chegou alguém até você, dizendo que fulano disse isso de você, não queira saber. Que o Senhor Jesus abençoe a vida dele, eu não quero não saber não. Quero trabalhar, quero seguir minha vida, eu não me preocupo com aquilo que as pessoas falam, pensam de mim. A minha preocupação é o que o Senhor Jesus pensa de mim. Então, o que os outros pensam, eu não estou nem aí. Agora, eu quero saber o que Jesus pensa, o que Ele quer de mim. É isso que eu tenho que procurar. E não procurar o que os outros pensam e o que eles querem de mim. Porque eu procurando a vontade de Cristo, eu agradando a Ele, Ele vai me abençoar. E aí, quem quiser
Gostar de mim, gosta, quem não quiser, não goste. Né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então não dê lugar ao diabo. E para você não dar lugar ao diabo, é você não fazer aquilo que ele quer que você faça. Para você não dar lugar ao diabo, é você não fazer o que ele quer. Faça como fez o Senhor Jesus, resista. O diabo quer que você caia na onda das suas amizades. Vamos para a festa, vamos para a balada. Esse negócio de casar é sem futuro. Casar não dá certo. Então o diabo quer o quê? Que você fique hoje com um homem, aí amanhã com outro homem, com outro. Não fique com... É para ficar com hoje e com outro amanhã. Para estar em fornicação, agradando o diabo. O homem casado, a mulher casada é para estar traindo, para estar se prostituindo. E assim também o diabo quer o quê? Que você procure feitiçaria, idolatria, pessoas que adivinham, pessoas que leram a sua mão, pessoas que servem aos demônios. Então o diabo quer que você procure essas coisas, tanto nas redes sociais, né, no próprio YouTube, em outras redes. Não queira saber dessas pessoas. Procure o Senhor Jesus, você vai achar Ele na onde? Na Bíblia. E na igreja onde se prega e anuncia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Procure o caminho. Se você tem dúvida, existe muitas igrejas toda errada, pastores enganadores, existe de tudo, meu filho. Em toda área tem gente que presta e que não presta. Tem médico que é enganador, mas tem médico que é um homem de bem, que faz o trabalho dele com amor, ama as vidas. Tem o pedreiro que ama o que ele faz bem feito, mas tem o enganador que rouba. Tem o borracheiro que é um homem de bem, que faz o serviço bem feito, mas tem aquele que vai... Ele acha um furo na cama de ar e ele vai fazer o quê? Pega um prego e faz 2 furos. Vai condenar o pneu, seja lá o que for. Então, em todos os lugares tem gente do bem e gente do mal. E na igreja evangélica não é diferente. Mas ore ao Senhor Jesus e Ele vai levar você a um ministério que tenha homens de Deus que verdadeiramente servem a Cristo Jesus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate a porta, ela lhe será aberta. Vamos fazer agora a oração? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Senhor, dá a esses homens e essas mulheres o discernimento e entendimento de teu reino, de tua vontade, de tua palavra. Faz eles despertarem, que através dessa mensagem eles venham resistir ao diabo. Eles venham ter forças, para assim como o Senhor aqui disse não para o diabo, assim como o Senhor negou a vontade dele e fazendo a vontade de Deus, e no final o Senhor foi recompensado. Sabemos que assim também será conosco na nossa vida, se a gente deixar de fazer a vontade do diabo e fazer a tua vontade, o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos abençoar. E a melhor recompensa de todas é a salvação de nossa alma, é o reino dos céus. Então, meu Senhor, dá o entendimento, o discernimento a este povo. Dá a eles a luz do entendimento para que eles resistam ao mal, para que eles venham fazer a vontade do Deus vivo, a tua vontade, e serem livres das garras do maligno. Do Senhor é todo o poder no céu e na terra, e no teu nome, abençoa essas vidas. E expulso agora da vida deles, da casa deles, de todo o ser deles, todo engano, toda prisão, toda cadeia seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Assim o abençoa essas vidas, respirem profundo, digam graças ao Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, eu quero a cada dia resistir ao diabo e fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine cada um de vocês. E olha só, domingo agora, dia 17, vamos realizar a reunião especial aqui na nossa sede
todas as igrejas do nosso ministério vai estar aqui no pátio para a reunião especial com o nosso pastor Marcelo, comemorando os 36 anos da ISJC. Um momento especial, a ISJC que é um exemplo de fé, esperança e amor. Contamos com a sua presença, vai ser aqui no pátio, na frente da capela. Mensagem do homem de Deus, pastor Marcelo, a banda vai estar tocando. Dentro da sede, da nave, vai ter lá uma estrutura para as crianças, cama elástica, brinquedo, lanche para as crianças. E fora a gente vai estar louvando, meditando na palavra do nosso Deus e receber uma unção na palma das mãos. E tenha certeza que a partir dessa unção, você vai prosperar como nunca prosperou. O Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima.